Tá valendo. Já tem Então, pergunta? boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está assistindo esse bate-papo. Então, hoje a gente vai conversar com o Eduardo Regis. Para quem não conhece, ele é o coordenador da Golden Dawn no Rio de Janeiro. Meu Um irmão de dos. voodoo, então nós fomos, um dos. Meu irmão de voodoo, nós fomos iniciados juntos, então nós tivemos a oportunidade aí de passar um monte de sacrifício juntos, sofrendo. E, É putz, não tem verdade. mais querido hoje para a gente conversar a respeito disso aí. Era um bate-papo que a galera estava pedindo há muito tempo, porque sempre que você fala de voodoo, a galera fica com medo. Aí ele acha que é aquele negócio de bonequinho que tem que espetar, e aí tem umas paradas sinistras de Nova Orleans e não sei o quê. E a gente vai ver hoje que, cara, voodoo não tem nada disso, não tem essa parada macabra. É uma coisa assim, muito, muito, muito legal, tá? Uhum. Então, deixa só eu passar as regras para o pessoal que chegou agora. Quem tiver qualquer tipo de pergunta, vai fazendo no chat. E enquanto o Edu for explicando e falando, eu vou separando aqui e faço as perguntas para ele, tá? Então, Edu, acho que para a gente começar, fala para a gente, então, sobre o voodoo, assim, o que é o voodoo? Como você chegou até o voodoo? Eu acho que talvez seja melhor assim, como é que começa o voodoo? O que é o voodoo para um leigo? Então, gente, boa noite, boa tarde, bom dia também, não sei, né? Está sendo gravado quando vocês vão ver isso. Primeiro eu quero agradecer, Marcelo, a você e a Pri pelo convite, né? De poder vir aqui e falar sobre um assunto que eu gosto muito, eu sou apaixonado, na verdade, que é o voodoo. E como você falou muito bem, é um assunto que ainda é muito pouco explorado e compreendido da maneira correta, né? Vamos dizer assim, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho aí sobre o que seria esse voodoo, né? Primeiro que a gente já começa com o problema do termo, né? Voodoo. Esse termo, ele no imaginário aí, né? Ele quer dizer muitas coisas, né? A gente tem essa ligação clara, primeiro, do voodoo com a coisa da magia negra, como você estava falando aí do bonequinho, aquela coisa, né? A gente tem o voodoo de Nova Orleans, a gente tem o voodoo do Haiti, a gente tem o voodoo da República Dominicana, a gente tem o voodoo lá do Benin, na África, a gente tem, então, um termo que é muito amplo, né? Eu acho que hoje a gente está aqui para falar mais um pouquinho do voodoo haitiano, né? E a gente pode, de repente, pincelar um pouquinho aí algumas diferenças para o voodoo de Nova Orleans, tal, mais tarde, dependendo de como for o papo rolar, né? Mas então, o que é o voodoo haitiano? O voodoo haitiano eu vou chamar de espiritualidade, porque eu não gosto, eu e outros, né? A gente não gosta de chamar de religião, porque quando a gente fala em religião, a gente tem muito essa noção nossa aqui, ocidental, né, desse mundo ocidental nosso, do que é uma religião, né? Que é aquela coisa daquele culto seu, privado, que você vai à igreja, ou que você tem um santinho em casa e tal. E para o voodoo e para o voodoo haitiano, né, a coisa não funciona com uma separação tão clara, né? E só fazendo aqui um adendo, a gente vai falar muito vou tentar procurar falar muito do Haiti também, quando a gente falar do voodoo, porque é importante entender um pouco do Haiti para entender o voodoo haitiano, tá? Então, essa diferença não é tão clara. Então, vamos chamar de espiritualidade, né? É uma espiritualidade que vai se desenvolver no Haiti. E o Haiti é um país que teve um processo de formação relativamente parecido com o Brasil, né? O Haiti ele foi colônia, né? Principalmente da França durante muito tempo, né? E era basicamente uma grande empresa, né? O que a França fazia lá era jogar os colonos, fazia aquelas plantações, né? Algodão, açúcar, aquilo tudo, jogou um monte de escravo lá e basicamente o Haiti era para produção, né? Então o Haiti teve uma entrada de escravos muito grande, né? Então lá, assim como aqui, teve uma mistura
né, da cultura dos escravos, da cultura dos europeus, da cultura dos indígenas nativos de lá, que, coitados, também não duraram muito tempo, assim como os nossos também não duraram, porque o que sobrou aí, né, coitados, não sobrou quase nada. E algumas outras misturas, né? Junto com a Europa veio um pouco do esoterismo francês, veio a maçonaria, né? Que até está sendo até alvo de 2 artiguinhos que eu escrevi no Espírito Cis recentemente, falando sobre um pouquinho de maçonaria e voodoo. Conselho, quem quiser dar uma olhada lá, tá interessante. Então, dessa mistura, né, surge essa espiritualidade que na minha opinião, uma coisa genuinamente e originalmente haitiana, né? Surge então esse voodoo. O que é então essa espiritualidade, né? Como a gente poderia definir isso? É difícil porque ela não é uma coisa homogênea, né? Não é igual em todos os lugares do Haiti, não é igual para todas as pessoas do Haiti, não tem uma autoridade geral que está regulando o voodoo, falando o que é voodoo e o que não é voodoo, né? Então, ela não é uma coisa assim tão homogênea, então é um pouco difícil. Mas se eu tivesse que definir, eu diria que é uma espiritualidade que está preocupada na interação entre as pessoas e o mundo invisível, sendo o que esse mundo invisível ele é representado na figura dos loás, né? Que são os espíritos do voodoo, né? Que mal comparando, né, seriam como os orixás aqui para a gente na Umbanda, no Candomblé, né? Mal comparando porque a gente tem que sempre ter em mente que são coisas que essas religiosidades elas são diferentes, embora com muitas coisas em comum, né? Então a ideia da religião, né? Olha eu falando que não ia falar religião e falei, né? A ideia da espiritualidade é justamente essa questão de servir esses loás, né? Você faz um serviço, você faz um culto, entre aspas, a esses loás, que são espíritos desse mundo invisível, né? Desse mundo espiritual, que agem como intermediários, de alguma maneira, entre o Deus, né? O grande Deus, o Bon Dieu, o Deus Todo-Poderoso, que está além da gente, que é tão abstrato, que está distante, né? Então, mais ou menos como os santos funcionam na Igreja Católica, né? Como intermediadores entre os fiéis e Deus, né? Esses loás funcionariam como esses intermediadores. E o voodoo, ele basicamente vai girar em torno dessa dinâmica entre os praticantes, as pessoas e esses espíritos, né? O voodoo, como eu falei, tem várias formas, né? Tem essa maneira que a gente conhece mais no imaginário, que é o templo do voodoo, um sacerdote do voodoo, aquela coisa toda, né? Mas ele também é um culto que tem uma expressão familiar. Então, numa família no Haiti, há, por exemplo, culto aos espíritos da família, aos espíritos da terra. Então, tem várias expressões. É uma coisa bastante ampla, bastante diversa e bastante bonita. E peraí que a minha lâmpada apagou. Talvez fique mais escuro para vocês. Mas é isso. Acho que para dar um chute inicial, assim, um disparo inicial na discussão. Bom, já tem várias perguntas aqui. A principal que algumas pessoas já fizeram ele está pedindo para dar uma comparada mesmo, né? De voodoo candomblé e o voodoo e umbanda. Então, se você teria alguma semelhança e as diferenças principais. Sim, então, há semelhanças, né? Claro, porque a gente vai pensar na construção do voodoo no Haiti, como eu falei, naquela mistura, né? De cultura e de espiritualidade dos escravos que vieram, né? Então escravos, né? Dos europeus, né? E dos indígenas, né? Que habitavam a ilha de São Domingos, né? Que depois viria a se chamar Haiti, metade do Haiti, metade a República Dominicana, né? Então, esse processo de formação ele é muito semelhante nesse sentido, dessa mistura
dessas coisas todas. Mas, quando você vai ver nos detalhes, na organização da coisa, essas espiritualidades, o candomblé, o voodoo haitiano e a umbanda, eles apresentam algumas diferenças, né? Obviamente tem as diferenças mais gritantes, que é, por exemplo, a diferença na liturgia, como é que funciona um culto, você vai ver, eles têm toda uma dinâmica que é um pouquinho diferente uma da outra. Mas eu acho que a principal diferença que eu poderia apontar aqui, acho que para a nossa discussão, é que no candomblé e na umbanda, por uma série de questões, né, acabou tendo uma predominância daqueles espíritos dos iorubás, dos nagôs, né? Então a gente tem os orixás, né, Ogum, Oxum, Exu, aquele pessoal todo, que são muito marcados nesses cultos. Embora a gente tenha o candomblé de outras nações, né, com as inquices, com os voduns, o candomblé jeje, enfim, aquilo tudo, né? Mas, em geral, a gente tem muita predominância desses espíritos nagô. Quando a gente vai para o voodoo do Haiti, né, para olhar para os loás, que seriam esses equivalentes dos orixás, a gente vai encontrar lá alguns desses orixás, né, como loás. A gente vai encontrar, existe lá o Ogum, um pouco diferente do que a gente tem aqui, mas existe. E existem alguns outros orixás também dentro dessa grande família de loás. Mas é um panteão, vamos chamar assim, mais diverso, maior, né? Essa é uma diferença que eu acho que é muito marcante para a gente aqui no Brasil. Está muito acostumado a ver sempre aqueles mesmos nomes, né? E quando a gente chega lá, a gente vê uma infinidade de loás, são incontáveis. Isso é muito marcante. Agora, claro, a gente tem toda uma questão que o catolicismo francês era muito particular, muito diferente do catolicismo português, por exemplo, né? Então, as influências todas foram ligeiramente diferentes, né? E isso, se você vê, por exemplo, expressão disso no sincretismo, né? De alguns espíritos lá, com certos santos, que para a gente aqui são desconhecidos, né? Como São Tiago, que não é tão conhecido, que lá é um dos ogus, enfim, e outros exemplos que a gente poderia falar aqui. Mas, enfim, então tem essa diferença. E, obviamente, tem a diferença, como eu falei, né, de como funciona a cerimônia, da liturgia, da organização. Eles são um pouco diferentes, sim, né? Aí a gente entraria em muitos detalhes, que eu acho que vai ficar até cansativo e um pouco difícil para quem não conhece bem como é que a estrutura do voodoo funciona, para entender as diferenças, né? Eu acho que, de repente, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre como é que funciona, como é que são sacerdotes, como é que funciona o templo. A gente pode falar um pouquinho disso, o pessoal ganhar um pouco mais de compreensão para a gente, de repente, discutir mais tarde umas diferenças. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Essa primeira pergunta, a maioria do pessoal está acostumado com a Umbanda. E na Umbanda, o orixá chega, incorpora, o médium senta, começa a bater papo, fala: "Ei, Zifio, tudo bem, Zifio?" E faz as coisas assim. E é a gente chama, não é como a possessão do voodoo. Eu acho que, para mim, é a maior diferença. É que na Umbanda é uma coisa muito suave, tem um controle muito grande do médium. No candomblé, já tem uma certa possessão, que você tem alguns terreiros onde o orixá desce e o cara só fica rodando ali e é como se fosse uma possessão. E no voodoo, como é que funciona? Então, essa é uma diferença, uma lembrança muito boa, Marcelo, sua. Realmente, no voodoo, essa diferença da possessão, ela é marcante, porque a possessão do voodoo costuma ser mais, como é que eu vou dizer, mais... A palavra forte pode passar uma impressão errada, mas ela é mais forte, porque geralmente, quando o cavalo, a gente chama de cavalo, vamos chamar de cavalo por um termo aí que é comum, né, que é o médium, né, quando ele é possuído ali, né, pelo loá, aquilo costuma ser uma coisa, como você falou, às vezes quando você está na Umbanda e tem gira de Exu e Pombagira, você às vezes nem percebe que o médium está incorporado, você vai perceber depois, né?
Quando o cara, ele tá falando ali, aqui tá incorporado e tal. Porque é uma coisa mais leve. No voodoo, essa diferença é mais marcante. Os loás, eles vêm com vigor maior. A palavra vigor é melhor. Com vigor maior. Eles vêm mais marcados, né? Eles se comportam de uma maneira muito característica. É uma coisa que você não deixa dúvida quando você olha alguém que está possuído. Você não fica muito em dúvida. Aquilo está acontecendo. É uma coisa muito, muito marcante, né? E sim, também os loás também podem vir, falar, interagir, né? Assim como acontece na Umbanda, né? Mais na Umbanda do que no Candomblé. Ela geralmente, né, fica rodando, dançando, aquela coisa, né? Nesse ponto, tem uma similaridade maior com a Umbanda, eu diria, porque há uma interação, né? Maior, você já viu isso também junto comigo, né? De Loá chegar e falar, ou você ir lá e falar com o Loá, né? E embora nem sempre se falar seja necessariamente verbalizar, né? Às vezes é uma coisa mais sutil, mas isso acontece bastante. E eu acho que a diferença, como você falou, mais marcante dessa é a diferença da incorporação para possessão. A própria palavra já te dá a noção dessa diferença. A incorporação passa uma ideia de uma transição mais suave. A possessão é aquela coisa que te pega mesmo, né? Vem e você tá ali, entre aspas, rendido, né? Aquilo. Isso é uma coisa que eu percebo muito da diferença do voodoo para os outros, é que a possessão realmente ela toma o controle do médium. Então, quando o Loá tem que uivar, é um uivo mesmo, chega a ser inumana mesmo. Quando cai no chão, ele não quer nem saber. Cai no chão. É isso. Se tiver que... é isso mesmo. É uma coisa bem vigorosa, né? Ele vem mesmo, nem que seja por alguns segundos. Pode acontecer também, né? A gente acha que vem e fica horas. Às vezes vem por alguns segundos, faz alguma coisa que tem que fazer, mas você olha para aquilo e você sabe, pô, não foi o Marcelo ou o Eduardo quem fez isso. Não foi. Foi o Loá, né? Foi o Gu, foi, enfim, qualquer outro lá que veio, né, e fez o que ele tinha que fazer e foi, né? Embora muitos loás venham, possuam, né, os cavalos, os médios e fiquem um tempo, né, cumprindo ali o que eles têm que cumprir, né, fazendo a cerimônia como eles acham que tem que fazer, né, fazendo o papel que eles têm que fazer, por um tempo e depois, né, eles vão embora. Mas tem de tudo. Tem essas mais rápidas, mais demoradas. É um fenômeno bem interessante. Eu acho que o Marcelo tocou um ponto importante, porque eu acho que foi a principal coisa que me chamou a atenção, Marcelo, a primeira vez que eu vi uma cerimônia de voodoo. Entendeu? Foi a possessão. Como é vigorosa e como é diferente do que a gente vê na Umbanda e também do que eu já vi no Candomblé. Eu não tenho uma vivência de Candomblé enorme, incrível. Já participei de algumas cerimônias, já fui a algumas casas, né? Conheço mais a Umbanda, mas o que eu já vi também do Candomblé, realmente, eu acho que é bem diferente. Mas é uma coisa, eu acho que a gente está falando aqui, eu acho que, infelizmente, quem está ouvindo não vai entender bem. Eu acho que você tem que ver. Quando você testemunha aquilo, aí você entende. Fala, era disso que o Marcelo e o Eduardo estavam falando. Entendeu? Eu acho que ver para você ter noção mesmo, assim, porque realmente ele fica sobrenatural, é a palavra mesmo. Eu tenho uns amigos, meninas pequenininhas que dá uns berros que você olha assim pois e fala, é. isso. Não você olha e fala, nossa, de onde veio, né? De onde veio isso, né? Pois é bem assim mesmo. Tem uma pergunta boa para a gente levar aqui. Alguém falou que livros bons a gente tem para iniciar uma prática, um estudo. Como é que alguém se inicia no voodoo? Tipo, o cara tá vendo aqui o bate-papo e falou, pô, gostei do voodoo. Como é que o cara começa? Bacana, vamos lá. Então, a gente tem que ter aí a noção de que se a gente estivesse no Haiti, essa conversa era diferente, né? Por que eu estou falando isso? É óbvio lá. Claro, porque lá, como eu falei, o voodoo, não é porque lá é mais fácil achar casa de voodoo.
é porque lá a relação com a espiritualidade é diferente, né? Estando fora do Haiti, a coisa complica um pouco mais. Primeiro que você tem que achar, para iniciar no voodoo, o voodoo não é uma espiritualidade que por iniciação, assim, para você fazer, por exemplo, uma primeira etapa, como um batismo no voodoo, uma coisa assim, você não vai poder fazer sozinho, você vai precisar encontrar uma casa de voodoo para fazer isso para você, tá? Não há a prática de fazer isso, uma auto-iniciação, vamos dizer assim, como há em algumas tradições, algumas coisas, não há essa prática. Você vai precisar realmente encontrar uma casa que você trabalhe, que você frequente, que te aceite para fazer essas iniciações. Agora, claro, isso quer dizer que você não pode fazer nada, você não pode ter alguma prática pessoal sua, se você quiser. Tal. Bom, assim como no Haiti as pessoas têm também as suas práticas pessoais por causa de cultos familiares, da terra, tal, não sei o quê, é possível, entendeu? Agora, como é uma coisa que a gente não está muito acostumado, Marcelo, a gente precisa realmente correr um pouco atrás de entender como é que funciona, né? E aí vem a parte dos livros, né? Não tem muitos livros que expliquem bem como é que isso funciona. Em português, então, não tem nada, né? Existem livros falando de voodoo haitiano em português, mas são livros mais do ponto de vista acadêmico, né? São livros de antropologia, livros de religião, tal. Não são livros de praticante. Existem alguns livros em inglês, né? Que eu vou dar aqui a referência para vocês, que são introduções boas, explicam bem legalzinho mesmo como é que funciona o voodoo, explica bem legalzinho sobre os loás, e alguns deles dão umas dicas. Eu queria, de repente, começar uma relação com o loá, tal. O autor dá uma dica de como você pode começar a fazer isso, né? Eu recomendaria, então, o livro da Mambo Viezo Comandé Lamenfo. Depois eu acho que o Marcelo vai ter que colocar esses nomes aí no... Vai me passar os nomes, eu coloco no link. Que é o Serving the Spirits, que é um livro que ela, se eu não me engano, publicou de maneira independente pela Amazon. Então, esse livro, Serving the Spirits, é bem legal. Tem o livro do Kenas Phelan, que é Haitian Voodoo Handbook, Protocols for Writing the Loa. Esse livro também é um livro que tem uma introdução bacana. E nesse livro, particularmente, ele dá umas dicas de como você pode começar uma relação com o Loá, que você acha que você tem uma afinidade, que você acha que tem uma afinidade, enfim, né? Nesse livro ele dá essas dicas. Tem um livro da Mambo Chitatan, que acho que é Haitian Voodoo, se eu não me engano, o nome mesmo dele. Depois eu vou conferir, agora me deu um branco. Esses 3 livros são livros de praticantes de voodoo que ensinam da ótica do praticante, como é que funciona. Tá? Mas eu quero dar uma olhada em coisas mais aprofundadas, tal, né, estudos. Aí a gente tem vários livros no campo da antropologia que são bacanas, dá uma olhada. O que eu acho mais legal é o livro da Maya Deren, que é o Divine Horseman. Esse livro é bem bacana. É um livro grosso, né, mas com bastante informação. Vale a pena dar uma olhada. Mas eu começaria por esses 3 livros que eu falei antes, que são mais introdutórios. Maravilha. Eu tô com umas perguntas. O pessoal também quer saber da Golden Dawn, mas é o seguinte: da Golden Dawn eu vou marcar com o Edu e com os outros coordenadores para ver se a gente consegue uns 2 ou 3 para a gente fazer um bate-papo só sobre a Golden Dawn, porque não dá. Aí vai 2 horas só para isso. A gente marca. Eu até perguntei para ele se ele preferia falar primeiro da Golden Dawn ou primeiro de Voodoo, e ele falou: Voodoo é mais legal. Daí a gente mas com certeza porque interessa muito. Porque voodoo, né, é um assunto que a gente percebe, né, Marcelo, que tem muito interesse e pouca informação.
A Golden Dawn já é uma coisa que as pessoas conhecem melhor, né? Tem muita Então, informação zoada de voodoo por aí. Tem muita palhaçada. Tem os voodoo muito. veganos, voodoo pagão, Tem. voodoo por teleconferência. Então, hoje era um pouquinho para a gente desmistificar essas loucuras de internet. Porque o Vamos pessoal fica desmistificar? desesperado para entrar no voodoo, que qualquer voodoo serve. E aí aparece uns trambique. Assim, então, o que a gente vai falar principalmente do que não é voodoo. Vamos falar. Vamos fazer um Mythbusters de voodoo. Então, uma pergunta boa aqui. Qual o papel do voodoo na independência do Haiti? Excelente pergunta. Essa pergunta é muito legal. A independência do Haiti é um capítulo muito importante na história mundial. E a gente não estuda isso aqui. É um negócio terrível. Por quê? Porque o Haiti foi o primeiro país a conseguir se formar a partir de uma revolução de escravos, né? Então foi a primeira revolução de escravos no mundo que deu certo e formou um país, né? Aqui do nosso lado. Tem gente que nem sabe onde é que é o Haiti, gente. O Haiti é aqui do lado de Cuba, do lado ali da Jamaica, é pertinho da gente. Então, assim, a independência haitiana é um negócio muito importante. Eu acho que vale a pena o pessoal que tem interesse em voodoo procurar depois estudar. Posso também falar alguns livros também depois sobre a independência haitiana que vale a pena. Um deles é os Jacobinos Negros, que é bem legal. E, enfim, depois eu posso falar de outro que agora eu não estou lembrando. Mas, enfim, o voodoo, aí eu vou também botar um pouco na minha opinião, né? O voodoo, ele é um elemento estruturante e constitutivo da sociedade haitiana, né? Ele não é, por isso que eu falo, ele não é só uma religião, né? Ele é uma coisa que está ali ligada de tal maneira à construção do país e da identidade, né, do Haiti, que não dá para fazer essa divisão de maneira muito bacana, sabe? Então, o que acontece? Existe uma cerimônia que ocorreu em 1791, se eu não estou enganado agora, né? E o Haiti foi conseguir ficar independente em 1804, se eu também não estou enganado agora. Que datas às vezes a gente se engana. Então me perdoem se eu estiver errando a data aí, mas é por aí, tá? Essa é uma cerimônia que foi realizada num local chamado Boacamã, né? E foi uma cerimônia onde escravos revoltosos, né? Escravos que estavam querendo fazer uma revolução, se reuniram, né? Eram escravos de fazendas, eles saíram à noite, foram para o encontro, e escravos fugidos também se reuniram ali, né? Conta o mito, porque isso já virou um mito, né? Conta o mito que essa cerimônia ela foi presidida por um camarada chamado Bookman, que era um jamaicano, que era um sacerdote de voodoo, um Ugan de voodoo, né? E que também estaria presente lá uma mambô de voodoo, que é a Cecília Fátima. Enfim, essa cerimônia ela teve um viés duplo. Ela foi uma cerimônia política e uma cerimônia religiosa, né? No lado político, estava essa coisa dos escravos se encontrando e deliberando, planejando como que eles fariam essa revolta para se livrar daquele sistema opressor que estava acabando com eles já há bastante tempo, né? E, por outro lado, teve um viés religioso porque conta-se que houve uma cerimônia de voodoo naquele encontro, né? E que nessa cerimônia foi sacrificado um porco negro, né? Alguns dizem que foi para o Maloá, que é Exugidantor, outros dizem que foi para Ogu, outros dizem que foi para os dois, enfim, né? E os participantes ali teriam firmado um pacto entre eles e os Loás para que o Haiti fosse livre, para que a revolta fosse bem sucedida. Não foi a primeira vez que os escravos se revoltaram no Haiti, não foi, mas é um marco, porque a partir de Boacamã, nos meses seguintes,
várias plantações foram queimadas e destruídas, vários colonos brancos foram assassinados. Foi uma coisa assim, foi uma luta, foi uma guerra, né? Que eventualmente acabou não sendo bem sucedida. Mas outras coisas começaram a acontecer e isso acabou deflagrando o processo, né? A gente entende hoje o processo que levaria o Haiti à independência em 1804. Então, para responder a pergunta agora, né? Se a gente for entender que essa cerimônia parece ter sido real, ela não foi documentada no momento, mas ela aparece documentada em livros. Se eu não me engano, a primeira vez que ela aparece é em 1796, alguma coisa assim, já aparece documentada essa cerimônia, né? Então, assim, aparentemente é uma cerimônia real, mas a gente não sabe muito bem o que aconteceu ali. Mas, como eu disse, como ela ganha uma dimensão mítica, né? Ela passa a ser um elemento estruturante da sociedade haitiana e isso liga necessariamente o voodoo, de alguma maneira, à independência. Então, se a gente for entender por esse lado, a independência haitiana não pode ser vista e compreendida sem o voodoo, entendeu? E se a gente não for acreditar nessa cerimônia, de qualquer maneira, alguns autores, alguns estudiosos vão falar que, de toda sorte, o voodoo era uma coisa, né? aquele voodoo, ou aquele culto ali, né? Que não necessariamente era o voodoo que a gente conhece hoje, era um pouco diferente, né? Aquele culto era uma coisa que unia esses escravos. Então, mesmo que não tenha ocorrido uma cerimônia de Boacamã ali, como a gente está falando, não podemos desprezar o papel do voodoo como um agregador, como uma coisa na qual os escravos tinham uma coisa em comum, se entendiam, se reuniam, né? E o papel disso também nessa articulação deles. Então, eu acho que a gente não pode pensar em Revolução Haitiana sem pensar em voodoo. Embora, muitas vezes, quando você vai ver trabalhos de historiadores e tal, falando da Revolução Haitiana, o pessoal foca muito na parte política, na parte da guerra, na parte das tramas, tal, e menos no voodoo, por questões que a gente sabe que toda vez que a gente fala de espiritualidade, né, vai falar sobre isso, ainda mais em algumas áreas da academia, isso fica um pouco complicado, né? Mas eu acho que é isso, não dá para pensar numa coisa sem a outra. Não só na Revolução, mas, por exemplo, se você pegar o martinismo, o martinesismo ou até o rito escocês retificado, a lenda é que o ritual maçônico do rito escocês retificado foi passado por Villemons por uma entidade que chama Lolakio, que eles conversavam em rituais de magia e etc. Então, pô, os caras escreveram um ritual maçônico, né? Então, um tema que é extremamente importante e vinculado. Sim, você está falando isso, vale a pena falar que o Martinez de Pasquali morou e morreu no Haiti, né? Isso. Quer falar um pouquinho dessa relação? Você tem aqueles 2 textos de maçonaria aí. Então, assim, essa é uma coisa que, na verdade, eu estou começando a estudar melhor, mais afinco, né? Então a gente pode dar uma pincelada. Como eu falei, uma das coisas que influencia o voodoo, a formação do voodoo no Haiti, a gente sabe que é a maçonaria, né? A maçonaria, ela chega no Haiti por conta dos franceses que vão para lá, né? Os colonos, os senhores, né? Das plantações, eles levam a maçonaria, né? Fundam algumas lojas lá, mas isso fica muito restrito só àquela elite branca, né? E, obviamente, no Haiti existiam, aqui como também existia no Brasil, filhos, né, de senhores ou escravas, né? E existiam também alguns escravos que eram libertos, embora fosse mais difícil, porque lá no Haiti o negócio era brabo com o escravo, né? Então, a maçonaria, como é que a gente acha que ela vai parar no voodoo, né? Quando alguns desses filhos, né, de senhores de plantações com escravos, eles vão estudar na França, né? Porque esses senhores acabam bancando eles, mesmo que de maneira clandestina, vão estudar na França, e alguns negros também libertos conseguem, de alguma maneira, ir para a França.
E quando chega na França, o ambiente lá é diferente do ambiente no Haiti. Porque, gente, tem que lembrar que naquela época, né, a França estava vivendo aquela coisa da revolução, da liberdade, igualdade, fraternidade, aquilo tudo, todos os homens são iguais, tal, né? Mas isso não vazou muito para a colônia, porque a colônia era, como eu falei, era uma máquina de fazer dinheiro, né? E quem estava aqui não estava afim de abrir nenhuma exceção para ninguém, não queria abrir mão do dinheiro de jeito nenhum. E a distância naquela época era uma coisa palpável, você não tinha internet, telefone. Quer dizer, então você não tinha muito como controlar o que acontecia no Haiti lá da França, né? Então, mas aí essa galera que conseguia ir para lá, estudar ou fazer outra coisa, acabavam conseguindo se iniciar na maçonaria na França, porque as lojas já aceitavam os negros e também os filhos de negras com os senhores de escravos. E quando esse pessoal voltava ao Haiti, eventualmente, eles não conseguiam se regularizar nas lojas haitianas, os senhores não deixavam, né? Então eles começaram a formar as lojas próprias deles, lojas que aceitavam tanto esses filhos quanto negros libertos, né? E como havia, né, uma perseguição muito grande ao voodoo, vocês podem imaginar, assim como aqui também houve as religiões de matriz africana, né, durante esse período, né, era difícil para esses escravos levarem, né, essa coisa do culto e tal. E quando esse pessoal chega com as lojas maçônicas, sendo eles ou ex-escravos ou filhos de escravos, com um pé no voodoo, né, eles encontram, em teoria, nas lojas maçônicas, formada por eles, e naquele ambiente mais controlado, mais secreto e mais protegido, porque mal ou bem eles eram maçons reconhecidos na França, né, iniciação na França, mas eles encontram um local onde eles podem, de alguma maneira, fazer também um pouco do voodoo, tá? Um pouco do voodoo nessas lojas, né? Então a gente acha que aí as coisas começam a misturar um pouco, né? Começa a entrar um pouco da maçonaria no que é o voodoo de hoje. E se você olhar a maçonaria haitiana, certamente também tem um pouco de voodoo nela, entendeu? A coisa não foi unilateral. Então o processo é mais ou menos esse, né? Com a maçonaria. Com o martinismo, como a gente falou um pouco antes, o Martinez de Pasquali, ele chega uma hora que ele sai da França e vai morar na colônia, né, que seria o Haiti, o que viria a ser o Haiti, porque ele recebe uma herança, ele ganha uma propriedade lá, enfim. E ele vai, né, até o Haiti, vai morar lá e acaba ficando lá uns anos e morre lá, acaba morrendo lá, né? E aí também a gente fala, certamente que o Martinez de Pasquali, naquela ali, né, teve contato com o voodoo, né, da época, o voodoo haitiano, e é possível que algumas coisas do voodoo também tenham sido passadas dessa maneira para a Europa, né, por meio dele, né? Assim como algumas coisas que ele trazia, né, da filosofia dele também tenham se misturado lá de algum jeito, né? Tudo isso provavelmente, quer dizer, aconteceu, né? Mas tudo isso aconteceu. Porém, provavelmente aconteceu. Bom, agora provavelmente é o mecanismo. Você disse que, apesar de não ser restrito a isso, também está presente no voodoo um caráter de magia negra. Como é a visão geral dos praticantes em relação a esse tipo de preconceito? Assim, existe algum receio, problema de lidar com esse tipo de prática? Existe alguma prática maléfica? Como que se dá essa conciliação entre o voodoo real e o voodoo imaginário? E aí eu vou aproveitar para emendar uma pergunta minha aqui. Me fala um pouquinho desse voodoo imaginário do americano, né? O voodoo criado por Hollywood. E aí depois a gente volta para a parte da magia negra. Beleza, vamos lá. Vamos então. Você quer falar do voodoo americano primeiro? Porque a galera, antes de falar de magia negra, porque se você falar em voodoo, a galera já se caga de medo. Porque já tem aquela imagem de Hollywood. E essa imagem é completamente falsa. Então fala primeiro da imagem e depois a gente justifica e vai para a pergunta. O que acontece? Como você está falando, né? A gente tem essa imagem do voodoo como uma coisa
como uma prática de magia negra. Só. É só isso. Voodoo é só isso. É fazer mal para os outros, é espetar bonequinho voodoo, sei lá, é fazer amarração, sei lá. É fazer essas coisas que, né, que são aí, de acordo com a nossa visão de sociedade, moralmente reprováveis, vamos dizer assim, né? Machucar os outros, ferrar os outros, aquela coisa, né? É lidar com espíritos sombrios, né? Quem viu aquele filme horroroso da Disney, que é A Princesa e o Sapo, né? Você já viu esse filme? Que aí tem um cara de voodoo do Nova Orleans, um cara todo mal, falando com espíritos de sombra, uma coisa assim terrível. Então, o que acontece? Essa é uma visão que vem muito, como o Marcelo falou, dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm uma relação com a Haiti porque, durante um bom tempo, os Estados Unidos ocuparam o território do Haiti. Né? Então, durante essa ocupação, os americanos começaram a ter contato, né, maior com o voodoo. E, bem, protestantes, brancos, chegando lá, vendo aquilo. Os caras acharam aquilo ali um absurdo, uma coisa terrível, e começaram a destilar todo tipo de preconceito e a montar todo tipo de estereótipo possível. Né? E isso acaba voltando para os Estados Unidos, claro, né? E vai influenciar Hollywood, né? Vai influenciar aqueles filmes que a gente já viu. Tem um filme que é com... acho que é com Boris Karloff. Coração Satânico. Coração Satânico é o Voodoo do Mal. Não, tem o Coração Satânico, mas tem um mais velho, que é com Boris Karloff, que foi o cara que fez o Frankenstein original e a Múmia original da Universal, que eu acho que é o Boris Karloff, que ele é um sacerdote voodoo, ele fica com os bonequinhos voodoo, assim, né? Então isso influenciou Hollywood, né, com esse imaginário de magia negra. Né? Aí teve filmes, livros, né? Aí veio o negócio do zumbi, né? Aquela coisa toda, depois a gente pode falar só do zumbi, se a gente quiser. Aquela coisa toda, né? Já tem pergunta lá para frente. E imaginei. E isso é importante dizer, esse imaginário que veio do Haiti para lá, também vai influenciar o voodoo de Nova Orleans, tá? Também vai influenciar a formação do voodoo de Nova Orleans de alguma maneira. Então acaba se formando essa ideia de que o voodoo é um culto de magia negra, de feitiçaria, aquela coisa toda, né? Que o filme Coração Satânico, como o Marcelo falou aí, que é um filme dos anos 80, final dos anos 80, se não me engano, né? Também vai reforçar, né? Com o Robert De Niro, se eu não me engano, né? Ele é o diabo, né? Enfim. O filme é divertido, mas enfim. Tem também o filme A Maldição dos Mortos-Vivos, eu acho que é aí no Brasil, que é com Bill Pullman, que ele faz um antropólogo, que é baseado no Wade Davis, que é um antropólogo real, que vai ao Haiti, e aí também tem um feiticeiro de voodoo, do mal, tem uns negócios muito... Tem uns zumbis, tem uma coisa muito doida lá. Então, assim, na verdade, isso é um amontoado de estereótipo, um amontoado que foi formado pela ignorância, né? Realmente são os preconceitos, né? A pessoa que olha para alguma coisa não consegue se livrar do viés do preconceito, né? Então ela monta na cabeça dela uma história que não confere com a realidade, porque ela não compreende aquilo, né? Não quer compreender também, né? Sejamos honestos, né? E aí ela vai montando uma narrativa de acordo com o que ela acha que faz sentido, e aí, como a gente tem essa visão de um mundo muito maniqueísta, né? Que é bem e mal, né? Deus e o diabo, né? Os santos, os anjos e os demônios, aquela coisa toda. Então, obviamente, quando a gente vê aquilo ali que a gente não reconhece como nosso, não é familiar para a gente, então aquilo não pode ser sagrado para a gente. Se não é sagrado, é profano, é o oposto do sagrado, é uma coisa que não presta, então é ruim. Então, no cristianismo, ele vira o quê? Vira o demônio, vira o diabo, vira coisa ruim. Então, esse é mais ou menos o processo vai fazer essa coisa do voodoo de Hollywood, o imaginário do voodoo como magia negra. Agora, como é que é o voodoo de verdade? O voodoo de verdade, ele é uma espiritualidade que não é maniqueísta.
assim como também o candomblé, que também opera nessa linha, né, Marcelo? Não é uma coisa de bem versus mal, né? Não é uma coisa de anjos bonzinhos, luz contra escuridão. E isso que eu acho que é uma das coisas mais bonitas no voodoo, mais incríveis de você viver no voodoo, de você ver no voodoo, é porque ela é uma espiritualidade que abarca todas as expressões humanas, todas as expressões do mundo, né? Então, você, quando está no voodoo, você vai trabalhar com as coisas boas que você tem e você vai trabalhar também com as coisas ruins que você tem. Não quer dizer que você vai fazer mal para os outros. É aí que está uma coisa que está equivocada. Mas você vai ter que se confrontar com as coisas suas que são de sombras e com as coisas suas que são de luz. Abarca isso tudo, né? Então, aí, às vezes, algumas pessoas acham que é coisa ruim, porque tem aquele espírito lá, que é o Barão Samedi, que é famosíssimo, né? Que é cara de caveira, que coisa ruim. Mas essa é uma análise rasa, né? Essa é uma análise rasa nossa, de que a morte é ruim, a morte é uma coisa que tem que ser evitada, tal, né? No voodoo isso opera de outra maneira, né? A morte é uma coisa com que a gente tem que ter familiaridade para entender a vida, né? E essa é uma das coisas que a gente está querendo mostrar, que o voodoo quer mostrar de alguma maneira, que você tem que entender para operar. Então, são lógicas distintas. Então, dentro do voodoo mesmo, eu acho, Marcelo, não cabe essa coisa de coisa ruim, coisa boa. Então, isso não cabe. Todas essas expressões elas estão abarcadas, né? De algum jeito, e na conexão da pessoa que está fazendo o voodoo, está praticando o voodoo, com os espíritos, né? Que é assim, principalmente, em último caso, sobre o que o voodoo trata, né? Então, é por isso que eu acho que o voodoo é belíssimo. É minha opinião, eu acho isso fascinante, né? Então, gente, não cabe. Eu não conheço esse negócio de espetar boneco. Eu não conheço isso do voodoo, né? Enfim, eu Dentro de conheço. todas as práticas que a gente viu até agora, a gente praticou e está fazendo, eu também nunca vi passar esse boneco. A minha impressão que eu tenho, que eu pesquisei, é que é um invencionice do cinema mesmo, para parecer Sim, alguma coisa. sim, parece uma invencionice. Assim, existe espetar boneco? Existe. Lá no Antigo Egito eles faziam isso. Faziam os bonequinhos de barro, não sei o que, espetavam. Eles faziam, no Antigo Egito. Se eu não me engano, no mundo islâmico, que também tem uma parte de práticas mágicas importantes, que a gente às vezes não conhece tanto, né? Também tem uma coisa parecida com isso, ou já teve uma coisa parecida com isso. Mas no voodoo, eu não conheço. Aí eu vou dizer para você, não tem. Eu não conheço, né? O máximo, é onde eu posso chegar. No voodoo de Nova Orleans, é possível que tenha. Porque o voodoo de Nova Orleans é uma coisa diferente do voodoo haitiano. E como eu falei, parte da construção atual dele é feita em cima dessa visão americana do voodoo que veio lá do Haiti e tal, né? Parte da construção. Ele é mais complexo do que isso. Ainda bem. Mas lá eu nunca fui a Nova Orleans. Queria ir, mas agora com o Covid não dá para ir a lugar nenhum. Mas lá a gente sabe, a gente vê, você entra nas lojas e vende de bonequinhos, né? Vende kit de boneco voodoo. Claro que isso é coisa para turista, né? É brincadeira para turista e tal. Mas é possível que ela tenha essa prática. Mas no voodoo haitiano eu não conheço. Eu estou com uma outra pergunta boa. Assim, qual a diferença de um Exu Caveira da Umbanda para um Barão Samedi do Voodoo, por exemplo? Rapaz, vou te falar um negócio. Eu estava conversando sobre isso no sábado com um irmão nosso lá do Voodoo. Então, para mim, as diferenças são inúmeras. São coisas completamente diferentes. Tá? A única coisa que a gente tem de relação é que, de alguma maneira, pode ser a imagem dessas duas figuras, elas podem parecer um pouco, né? A iconografia, né? O jeitão deles pode parecer um pouco,
Os dois têm relação com a morte, né? Porque os Exus, como a gente entende, né? Geralmente entende-se que também, aí também tem, dá pano para manga, né? São espíritos de mortos, né? E a gente fala também tem aquela coisa no Voodoo de que o Barão Samedi é o primeiro cadáver enterrado no cemitério, é o Barão Samedi daquele cemitério, né? Aquela coisa, né? Então, por esse lado, você tem essas similaridades. Mas acaba aí. Quando você vai olhar como se comporta um Barão Samedi, como se comporta um Exu Caveira, do que gosta um Barão Samedi, do que gosta um Exu Caveira, como é que você trata um Barão Samedi, como é que ele se comporta quando ele aparece, né, quando ele possui alguém, como é um Exu Caveira, você vai ver que são individualidades, vamos dizer assim, completamente distintas. Porque eu acho que é muito reducionismo, né? A gente olhar e falar assim, esse espírito aqui tem a ver com a morte e esse também. Então, Barão Samedi, Exu Caveira, Anubis, é tudo igual. A gente está desprezando, quando a gente faz isso, uma infinidade de particularidades, uma infinidade de contextos culturais, de contextos sociais, né? Que, na verdade, são a alma da coisa. São a alma da coisa. É como se a gente pegasse o mundo e dividisse apenas em grandes categorias, né? Então, estamos aqui, né? Eu e Marcelo estamos aqui falando, então nós somos só videocasters. Não somos mais nada, né? Somos muitas outras coisas. Somos pessoas completamente diferentes, embora tenhamos aí alguns pontos em comum, né? Então, essa é uma percepção minha de que eu vejo os espíritos dessa maneira, né? Com uma individualidade. A gente pode discutir aqui horrores sobre isso, podia fazer até um encontro separado sobre isso, como é que isso funciona, tal. Dá um super pano para manga, né? Mas para mim todos eles são coisas diferentes, tá? A pergunta conversa justamente disso daí. Ele fala como é que funciona com um médium de umbanda ou de kardecismo que de repente começa a frequentar aí um voodoo. Aliás, ele pergunta um terreiro de voodoo. O termo não é terreiro, né? Tem um outro termo diferente. Mas tudo bem. Ele incorpora um Exu Caveira, por exemplo, e aí ele vai lá no voodoo. O que acontece? É a mesma entidade desce, ela passa por uma transformação. O que esse Exu Caveira faz nessa outra egrégora? Ele pergunta assim, eu não sei se me fiz claro, mas eu acho que essa pergunta é extremamente interessante, porque quando ele tiver, por exemplo, no kardecismo, ele vai entrar lá e falar assim, eu sou o Dr. César, né, o falecido francês e não sei das quantas. Uhum. Eu gosto muito na Umbanda. Depois o cara vira um exuzão com charuto e tal e fala, porra, mas você não era do kardecismo e tal. E no voodoo, você tem alguma experiência de médiums? Como é que funcionou antes e depois? Então, eu conheço, a gente conhece algumas pessoas que trabalham em Umbanda, com voodoo, né, com essas coisas, né? E a impressão que eu tenho, Marcelo, é que eu mantenho a minha opinião, são coisas distintas, né? Você quando chega numa casa de voodoo, né, ali não tem e não vai ter Exu Caveira, ali não tem e não vai ter pombagira, tá? Ali tem os loás, né? Que são espíritos diferentes, são outras coisas que se comportam de maneira diferente. Então, assim, se você tem a sua prática lá na sua casa de Umbanda e lá você incorpora Exu Caveira, pombagira, Maria Padilha, Caboclo Sete Flechas, sei lá mais o que, tudo bem, não tem problema. Quando você chegar e começar a frequentar uma casa de voodoo, nada disso vai aparecer lá. Aparecerão outras coisas. Loás. Quais? Não sei. Também tenho convicção de que não dá para falar assim, eu tenho um Exu Caveira
então, quando eu chegar lá, o Barão Samedi vai me possuir. Tenho convicção de que não há relação, tá? Então, o que vai acontecer quando chegar na casa de voodoo? Não sei. Só vai descobrir indo, tá? Então, para mim, são coisas bem diferentes. Eu até, inclusive, acho que quando o cara vai lá no catecismo e incorporar lá o Dr. César lá, eu tenho para mim que o Dr. César também é uma coisa diferente do Exu que ele incorpora lá na Umbanda, né? Mas eu também sei que isso é polêmico, né? Tem gente que acha que o espírito aparece no catecismo de um jeito e na Umbanda ele se apresenta de outro jeito para poder se adaptar, né, ao ambiente e tal. Mas aí a impressão que eu tenho é que não é bem assim. Eu tenho a experiência principal, eu não incorporo, mas acompanhando pela Priscila, que as entidades que ela trabalhava dentro da Umbanda, elas... Não, deixa eu liberar o microfone dela, vamos ver se ela fala aqui. Desmutar você. Achou ela? Achei, tá aqui, ó. Ela pode falar um pouquinho, porque ela já recebeu os dois tipos de entidades e... Sim, né? A melhor pessoa para falar. Amor. Oi, tá muito barulho aqui dentro por causa do alarme, tá escutando? A gente só escuta a sua voz. Comentário, não dá para ouvir aqui. Peraí. Como é que funciona essa, para você, a ideia da entidade de... Olha, tá vendo? Só falar da entidade, ela já desligou o alarme lá. Então, a ideia de entidades de Umbanda e do Voodoo, como é que funciona? Você que já teve experiência de incorporar e possessão, como é que é isso? Na Umbanda tinha toda aquela questão de preparar a mediunidade, né? E vai estudar, e aí toca música, você aprende a entrar na vibração aquele espírito que chega próximo de você para trabalhar. Tem um preparo de banho, de alimentação, de sintonia vibracional com o pensamento e oração, tudo antes de ir para o terreiro fazer o trabalho de mediunidade, tudo para se afinizar aquele espírito. E aí, quando começa o trabalho, as incorporações começam, elas naturalmente partem de uma imantação. Você se sente imantado por aquela energia. Você percebe que alguns pensamentos não são seus, que os movimentos não são seus, mas você está ali. E essa é uma das grandes questões do médium na Umbanda. Esse animismo, se ele está criando aquela personalidade, se é ele quem está fazendo aquilo, pensando ser alguém. E aí tem aquele tempo de adaptação para você ganhar a confiança para falar, ok, isso é um conhecimento, é uma sabedoria que eu não tenho, isso não é meu, isso só pode estar vindo de outro lugar. Tem uma série de umbandices a respeito de mediunidade e incorporação que são complicadas. Por exemplo, os médiuns que ficam conscientes em alguns terreiros são taxados de animistas. Mas se você fica inconsciente, você é chamado de cavalo e que não está aprendendo nada com o seu guia, com a sua entidade. Então, esse tipo de julgamento atrapalha muito a mediunidade na Umbanda. E eu sempre senti esse distanciamento com a veracidade da experiência. Qualquer que fosse a sua experiência, ela tinha um parâmetro de estreitamento que tinha que ser encaixado na forma de pensamento daquele lugar, daquele Pai de Santo. Então, trabalhei 10 anos em terreiro, já fui mãe pequena, e durante todo esse tempo de trabalho, eu ainda, grande parte das minhas orações passavam em torno de, para que eu não faça nenhum tipo de intromissão nesse atendimento, para que meu ego não passe por cima de mim, que eu não atrapalhe a pessoa que veio até aqui, que meus guias possam trabalhar. E, gente, no voodoo não tem
não tem dúvida, né? É igual apagar uma lâmpada. Você é tomado, você não conhece aquela energia, você não sabe o que vai acontecer. E existe um estado de entrega e confiança que vem antes da experiência do voodoo. E isso me pegou pelo coração, sabe? Essa experiência de ser preenchida por essa força, tomada por essa força. E é aquela coisa de que magia funciona primeiro para depois você compreender. Enquanto na Umbanda passava por todo um processo de compreensão, do mental concreto, para ir avaliar um sentimento, para ir a magia acontecer, no voodoo eu vi o efeito contrário. A magia primeiro acontece dentro de você, te preenche de dentro para fora, e aí depois você vai entender o que aconteceu, pensar o que aconteceu, sentir o que aconteceu. É uma entrega é um alinhamento de corpo, mente e coração, numa entrega que eu não conheço igual. Então, para mim, essa é a diferença. Eu já tive experiência de incorporação também com coisas de humana muito, muito, não igual a sua, não tão extensamente. Eu também tenho uma sensação parecida com a sua, assim, realmente, principalmente nessa questão de você ficar consciente, um pouco consciente, não saber bem. É difícil, né, você lidar com isso, né? E por causa desses problemas todos, né? Que você falou muito bem. E no voodoo o negócio vem, né? A gente vê lá, vem que nem, né? Não tem o que duvidar, não tem o que dizer. Ser preenchido por essa força, por essa consciência natural, e aí ser um instrumento, uma ferramenta de ação, né, daquilo dentro daquela ritualística, é uma experiência para mim, de muita humildade, porque é um comprometimento e uma entrega que, assim, não é nenhum tipo de julgamento que eu estou fazendo, mas o indivíduo Priscila não consegui desenvolver essa entrega, esse relacionamento amoroso, esse comprometimento com a ritualística na Umbanda. E o voodoo me proporcionou essa experiência, primeiro emocional, com esse alinhamento de mente, corpo e coração numa entrega que na experiência mediúnica na Umbanda eu não tinha experienciado. Mesmo com todos os anos de cursos de mediunidade e amacia de cabeça e feitura e banhos e trabalhos, entregas, uma prática constante, um trabalho de terreiro. Tinha trabalho de terreiro 3, 4 vezes por semana. Nossa, bastante intenso. Era bem puxado. E no voodoo eu senti essa mudança interna, e aí de dentro para fora, a compreensão, esse compromisso mais sutil, sabe? Menos mental concreto e mais tudo junto. Você sabe, né? Assim, vou começar com as perguntas agora, a gente já fez o aquecimento. Eu tenho uma pergunta assim, como é que funciona o sacrifício no voodoo? Então, o tal voodoo vegano, você vai sacrificar brócolis. Como é que funciona isso, que é polêmico nos dias de hoje, né? Sobre bicho. Como é que funciona isso no ritual? Hoje em dia, falar de sacrifício animal é polêmico, né? Inclusive, a Jeguei de matriz africana aqui no Brasil tem sofrido bastante com isso, né? Então, no voodoo haitiano, você tem sacrifícios, tá, como parte regular, parte normal da ritualística e dessa interação, né? Como eu disse, entre o lado de cá, o lado visível e o lado lá invisível, né? Os loares. É uma coisa que faz parte, né, dessa dinâmica e dessa troca. Então, há sacrifício animal sim no voodoo. A gente escuta falar aí de voodoo que não tem sacrifício, gente que não faz, tal, não sei o quê. Nada contra, cada um faz o que quiser, né? Eu não imagino como isso possa funcionar.
dentro do voodoo haitiano, né? Pelo que eu conheço, eu não imagino, porque realmente o sacrifício é uma coisa, é um ato, é uma parte do ritual que é fundamental em algumas cerimônias do voodoo. Não tem como você fazer, né? Sem isso, né? Como eu disse, né, lá no início, o voodoo é muito heterogêneo, né? Então, obviamente, os sacrifícios, quando fazer o sacrifício, qual sacrifício, isso pode variar de casa para casa, de lugar para lugar, no Haiti, fora do Haiti, tal. Você pode encontrar uma variação nisso. Mas não ter esse sacrifício, não ter essa troca, né? Porque você imagina, vou simplificar bastante a ideia, mas você vai lá, né? E você vai chamar o Loá, falar com o Loá, né? Você vai dar para ele as coisas que ele gosta, as coisas que ele pede, né? As bebidas, as comidas, tal. E uma dessas coisas é o sacrifício. Né? Então, não tem como. Não tem como, Marcelo. É uma coisa que a gente tem que saber lidar e respeitar com isso. A discussão é enorme, né? As pessoas que são a favor muitas pessoas são a favor de direitos dos animais, né? Que eu sou a favor sempre também, né? Acham que é uma coisa incompatível, tem que acabar, tem que não sei o quê. Mas, gente, faz parte de uma dimensão espiritual, social, né? O ser humano ele tem necessidades variadas e múltiplas, né? A gente come bicho, a gente também usa bicho para outras coisas, e a gente tem que entender e saber lidar com isso. Obviamente, isso é diferente de crueldade animal, né? Ninguém vai ficar judiando o animal, torturando o animal, não é isso, né? São coisas diferentes. Eu acho que nessas horas o discurso do pessoal que é contra o sacrifício confunde um pouco as coisas, né, Marcelo? Que é muito Acha que... importante colocar também que é o seguinte, quando a gente fala de sacrifício, quando os caras vê essas porcaria que tem tipo uma bacia com gato morto no meio da rua, isso não é africana. O pessoal confunde muito e tem essa ideia torta do que é o sacrifício, né? Pô, a gente teve recentemente no Egito e a gente viu o pessoal núbio, os caras fazendo um sacrifício na vida, porque o cara faz um sacrifício por dia lá. Porque aquele animal, aquele carneiro que eles iam comer, os caras iam jantar o carneiro. Então, ele é feito como religioso, mas a religiosidade faz parte do dia a dia da pessoa. Eles nem entendem como algo separado. Porque aqui, a gente já está tipo, na frente do nosso laptop, na nossa casinha, apartamento e tal. A gente pega o nosso carro e vai para o terreiro de Umbanda. E vai para o voodoo. Lá não, lá o cara está na vila e aquele animal é a janta dele, ele é dedicado para o Deus. Então a coisa é feita com um respeito absurdo. Entendeu? Não é tipo judiado. Cara, nem passa pela cabeça. A gente viu o cara fazer o sacrifício. E nem passa pela cabeça do cara judiar do bicho. Para ele é uma honra. Aquilo ali é a proteína que o cara vai ter, é a janta. E é um puta de um agradecimento, porque se não for aquilo, o cara vai passar fome. Sim, então, existe uma relação de devoção, eu acho, com a comida, né? De respeito, é a palavra. E tem, não só no voodoo, mas no candomblé também, todas as religiões afros que fazem sacrifício, eles trabalham muito com o respeito ao animal. Sim. Você tocou numa dimensão importante, que é uma dimensão que a gente já tinha falado antes, que é a separação, né? Não há separação, né? É muito nítida entre vida profana e vida espiritual religiosa, né? E isso que você falou da coisa da comunidade também se alimentar daquele animal que é oferecido, né? Ao espírito, ao ar. Então, muitas das vezes esse sacrifício ele vai também alimentar as pessoas, né? Então, não é como se o pessoal estivesse matando o bicho aí, entendeu? Doido e jogando o bicho para qualquer lado e matando de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Isso também está ligado a um imaginário que é construído por uma série de preconceitos e, enfim, estereótipos que são
equivocados, né? Como você falou, esse negócio o cara vai imaginar lá o gato preto morto. Gente, isso, sabe, não é isso, não é assim que funciona a coisa, né? Não é assim, é uma coisa muito mais serena e é uma coisa muito mais respeitosa do que isso. E é, sim, uma coisa fundamental. Então, quem tiver interesse em procurar trabalhar com voodoo, tiver interesse em procurar uma casa de voodoo, já vai sabendo que vai lidar com isso, tá? Não vejo como escapar, como ter solução de não ter um voodoo sem isso. De novo, não quero aqui condenar ninguém que faça sem tal. Eu só acho que não dá para fazer. E acho que a ampla maioria das casas de voodoo, para não dizer 99,9%, né, trabalham com sacrifício animal. E tem uma outra coisa que ele falou, que eu estou no privado aqui com um dos participantes, que ele fala que ele teve no Haiti, ele viu uma cerimônia, ele viu como turista, ele ficou bem assustado com o sangue, né, do cara beber direto do animal. Então isso é um loá incorporado, né? Sim, e ele falou que eles usavam depois o crânio, os chifres dos animais e tudo. Mas o que acontece é que, como eu falei, os animais lá, eles são o que vai dar o sustento e tal. Eu ganhei uma faca para você cortar e sacrificar, e ela é feita com o chifre do animal. Então eles aproveitam o couro, aproveitam o casco, aproveitam os ossos, eles aproveitam tudo, não é nada jogado fora ou desperdiçado, né? Sim, gente. A verdade, Marcelo, é que a nossa sociedade toda ela usa produtos animais o tempo todo, né? A gente vai no mercado, tá lá, carne, galinha, enfim, a gente vai comprar coisas que são de origem animal, até fora mesmo de coisa alimentícia. Então, assim, gente, é uma relação parecida. É uma relação parecida. Sabe? Não nos deixemos enganar por esse imaginário aí que diz que é uma crueldade, é uma judiação com o animal. Não tem. Não é assim que funciona. Não existe uma viveira com o animal, né? Não tem um negócio de tipo, o prazer de vou bater no bicho. Assim. Tem um pensamento... Porque, assim, eu entendo que esse participante aí que foi ao Haiti a cerimônia, eu entendo que talvez visto de fora, você caindo de paraquedas de uma cerimônia, você olha aquilo lá e você acha que, nossa, que coisa doida, que coisa que não faz sentido, é uma confusão. De novo, é só uma questão de você não estar familiarizado com o que está acontecendo, como está acontecendo, você não entende aquilo e às vezes parece que é uma coisa, mas na verdade, como a gente está falando, é tudo feito de uma maneira bem respeitosa, bem tranquila, não tem nada disso. Aqui tem uma outra pergunta bacana. Se você poderia falar um pouquinho sobre os principais loas que você conhece, quais são os mais famosos, as famílias, como é que isso funciona, essa estrutura? Posso, vamos lá. Como eu já falei mais ou menos que são os loás, né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: existe uma quantidade incalculável. Não dá para falar de se alguém virar falar assim, eu conheço todos os loás. Mentira. Tá? Tem loá pra caramba, são diversos, é uma coisa enorme, né? Assim, os loás, eles são divididos, né? Divididos em famílias ou nações, né? Então você pode ter loás que são, por exemplo, loás da nação Nagô, onde você vai ter os ogus, os tipos diferentes de oguns, né? Por exemplo, você pode ter loás de outras nações, tipo etnias, mas basicamente existem várias divisões, né? Mas assim, basicamente o que a gente vê em geral
mas que também não é uma regra, é a divisão em 3 categorias de Loas, né? São os Loas que a gente chama de Hada, que seriam, né? Também, geralmente, tudo isso eu estou falando de maneira geral, gente, tá? Se a gente for pegar as coisas pincelar especificamente, a gente vai encontrar variedade nisso. Vamos ter isso na cabeça. Então, seriam os Loas que vieram da África com os escravos para o Novo Mundo. Então, são os Loas mais de raiz, são os Loas que estão mais fincados lá com o lugar originário, né? A África. E, em geral, são Loas mais calmos, né? Mais tranquilos. Uma outra divisão muito famosa é a dos Petro, ou Petro, né? Que são os Loas que são mais agitados, mais quentes, né? Que aí eles têm origem ou já no Novo Mundo, no Haiti, né? Em São Domingos, ou alguns também têm origem provavelmente congolesa, né? E existe uma terceira categoria muito famosa de Loa, que são os Guedê, você vai ver várias maneiras de falar, que são aqueles Loas que têm a ver mais, de fato, com a morte. E aí tem o Barão Samedi, aquela galera toda. Então, essa é uma divisão que mais básica, e é o que a gente vai, provavelmente, quando for abrir um livro de voodoo, né, a gente vai encontrar isso dividido dessa maneira. E é uma maneira de alguém que pratica o voodoo organizar essas relações mais prática, vamos dizer assim, né? Então, tem essas 3 divisões. Essas divisões elas vão dizer o quê? Elas vão dizer, como eu falei, um pouco sobre o caráter dos espíritos, a natureza dos espíritos, e vão também ordenar uma cerimônia, geralmente os espíritos que são chamados. Então, primeiro você chama os Hada, depois você chama os Petro, depois os Guedê, ou então, em algumas casas, primeiro os Hada, depois os Guedê, depois os Petro. Enfim, tem variações, né? E aí a gente pode falar de alguns Loas que são bem famosos, né? Tem, por exemplo, como a gente já falou muito aqui, o Barão Samedi, é um Loa famosíssimo, né? Principalmente acho que ele ganhou muita notoriedade em Nova Orleans, né? Eu tenho a impressão. O Barão Samedi, para quem não sabe, é aquele que tem ou cara de caveira, ou tem uma maquiagem de caveira na cara, cartola, de fraque negro, né? Que é o Loa do cemitério, o Loa da morte, né? E que também tem a ver com fertilidade, né? Porque aí mostrando a ligação aí entre a vida e a morte, né? A fertilidade, o início das coisas e o fim das coisas, né? Esse é um dos Loas mais famosos que tem. Outro Loa muito famoso é o Papa Legba, né? Também o pessoal deve ter ouvido falar, deve ter visto lá naquela seriado do American Horror Story, né? Que teve aquele temporada do Coven, que foi em Nova Orleans, tinha as bruxas e o pessoal do voodoo, e tinha o Papa Legba. Aquele Papa Legba lá é um terror, né? De Papa Legba não tem nada. Ele é muito mais o Barão Samedi, até pela figura dele e tal, do que o Papa Legba. Mas o Papa Legba, ele é o guardião dos caminhos, é o Loa das encruzilhadas, né? É o que abre os caminhos, é o primeiro Loa que você serve em uma cerimônia para ele poder abrir o caminho para os outros Loas virem. É como se fosse o Exu, né, que a gente tem aqui no Candomblé. Como se fosse, também tem lá nas origens, né, coisas em comum. Você tem Loas muito famoso, os Ogus, né, que, na verdade, no voodoo haitiano, existem vários Ogus. Ogu é como se fosse uma denominação que vai caracterizar que esse Loa é um Loa Nagô, Loa de origem dos Yorubá, né? E também uma denominação que vai dizer que esse Loa é um Loa de uma maneira que tem a ver com essa coisa de guerra, né? De força. Isso tem muito a ver com os Ogu, né? Também, gente, estou generalizando, tá? Então, existem vários Ogus, eles são muito diversos. Então,
Tem, por exemplo, você vê a diversidade do Ogum, tem o Ogum Ferrari, que é o Ogum mesmo mais ligado ao ferro, aquela coisa toda de forja, aquilo tudo, também é um guerreiro e tal. Você vai ter um Ogum como o Ogum Achad, que é mais um Ogum feiticeiro, então você já tem uma diferença. Você tem, dentro dos Ogus, você vai ter alguns dos nossos orixás aqui, o Ogu Xangô, o Ogu Batala, enfim, é uma variedade muito grande desses Ogus. E os Ogus até mesmo também absorvem algumas figuras históricas do Haiti que, ao morrer, são divinizadas, né, e viram Ogus, como Ogu Dessalines, que foi um herói da independência, depois foi imperador do Haiti, e outros. Você tem as Erzuli, né? Erzuli, que são loás femininos, que têm esse arquétipo da mãe, né? Existem várias Erzulis também, Erzuli Freira, Erzuli Dantor e outras. Tem o arquétipo então, da mãe, da maternidade, tem essa coisa da feminilidade, da beleza, da sedução feminina, tudo isso está abarcado nessas loás, são as Erzulis. Eu acho que esses assim, seriam os que a gente mais devia falar. Claro, e os loás, eu já ia esquecendo, que seria um absurdo. Os loás que tem a ver com as serpentes, que também tem muito a ver com o voodoo. O Dambalá, né? Que é o loá serpente talvez mais famoso do voodoo haitiano, que é um loá que seria, generalizando também, um loá que estaria mais próximo lá do Bom Dia, do Deus, é um loá muito ligado à criação, uma coisa assim, mais abstrata, e é uma grande serpente, né? Então também tem esses loás serpentes, como o Dambalá, a Aida Uedo, né? Que é a irmã, esposa de Dambalá, que é a serpente do arco-íris, enfim. A gente tem também os Simbi, que também são serpentes, mas aí são mais espíritos congoleses. Enfim, poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso. Falando da serpente, eu me lembrei, eu pulei uma pergunta, alguém tinha feito a pergunta do famoso pó de zumbi. Aí você falou do Dambalá, eu lembrei do filme da serpente e o arco-íris, que é o que tem o pó, né? E aí, existe pó de zumbi? Olha, eu não conheço pó de zumbi, nunca vi, não sei fazer pó de zumbi. Então, né? Mas, assim, de onde que essa história... Quando que ela ganha mais corpo? Né? Ela ganha mais corpo com esse antropólogo que é o Wade Davis, né? É um antropólogo, ele é canadense, mas ele está trabalhando nos Estados Unidos nessa época. E ele é contactado lá por um pessoal que tem interesse... pessoal de indústria farmacêutica, salvo engano, né? E falam para ele do caso de um cara do Haiti que teria morrido e teria surgido anos depois. E aí falam desse zumbi, o cara que morre e é tirado da cova pelo feiticeiro haitiano, e aí o feiticeiro transforma o cara a pessoa fica sem força de vontade, perde a personalidade, né? E é usado para trabalhos manuais, como escravo, né? E aí o Wade Davis ele vai ao Haiti, né? Ele é um antropólogo, mas a especialidade dele é etnobotânica. Então ele estuda as plantas e a utilização das plantas pelo estudo para as sociedades. Então ele vai ao Haiti com a missão de entender o que aconteceu, porque os caras da farmacêutica estão achando que é uma droga. Tem uma droga qualquer no Haiti, uma planta, alguma coisa animal, que os caras injetam na pessoa, a pessoa está num estado de catalepsia lá, quase morte, enterram a pessoa e tiram ela 2 dias depois, um dia depois, na noite seguinte, sei lá, tiram a pessoa e a pessoa está muito doida, e, enfim, isso pode ter aplicações na medicina incríveis, né? Para anestesia, para não sei o quê, enfim, os caras estão de olho nisso, e o Wade Davis vai ao Haiti para isso. Ele conta isso no livro, que é The Serpent and the Rainbow, que depois vira um filme, chamado The Serpent and the Rainbow, que no Brasil eu acho que é A Maldição dos Mortos-Vivos. Maldição dos Mortos-Vivos, né? Que degringolou.
título horroroso. O filme é até divertido, mas enfim. O Wade Davis vai ao Haiti e aí começa uma... Enfim, tem uma história complexa lá e ele acaba conhecendo alguns sacerdotes de voodoo e, teoricamente, um sacerdote de voodoo passa ele o pó de zumbi, ele faz uma análise e ele descobre, né, ele conclui que a toxina que faz isso é a denotoxina, que é a toxina do baiacu, né, que é o princípio ativo do pó de zumbi, né? E o Wade Davis ganhou muita notoriedade por isso, mas podemos dizer que não estamos vendo por aí pó de zumbi sendo vendidos nas farmácias, né? Então, assim, isso é muito disputado, tanto cientificamente quanto pela própria comunidade do voodoo, essa questão de existir um pó de zumbi, de ser alimentatóxina, isso tudo é uma coisa muito, muito, muito disputada e acabou caindo nessa imaginário popular aí, porque realmente é uma história aterrorizante. Imagina você ser atingido por um pó, por alguma coisa, e entrar num estado de quase morte, ser enterrado vivo e depois ser desenterrado, vendido como escravo. É um negócio aterrorizante, né? Realmente é enredo de filme de terror, né? Mas, assim, gente, são coisas que estão no imaginário, são histórias, né? Eu também não conheço isso na prática do voodoo. Vocês vão ver, estão percebendo que eu falo assim, eu não conheço, eu não digo não existe, porque, gente, o voodoo é muito diverso, né? Então, eu sei lá o que existe e o que não existe, o que estão fazendo no mundo. Eu não posso nem responsabilizar o que estão fazendo no mundo aí. Mas eu não conheço isso, né? Posso afirmar categoricamente que não é uma coisa que está no dia a dia de quem está vivendo o voodoo, né? No Haiti ou fora do Haiti, não é isso não existe. Aliás, é importante ter uma noção seguinte: se você pegar os trabalhos de antropologia para dar uma olhada, você vai ver que o Haiti é um país ainda com muita população rural, né? E como essa divisão de espiritualidade, religião e vida, ela é muito borrada, né? Você tem diversas interações entre as pessoas, os espíritos e práticas mágicas e tudo mais. Então, isso dá pano para manga para muita história, né, gente? Muita história. Então, você vê, às vezes, trabalhos, né, artigos, o pessoal tá estudando topologia, que vai lá, vai estudar máquina de campo, falando de que fulano foi taxado de feiticeiro e que apanhou e que não sei o quê. Então tem vai se formando várias histórias, né? várias coisas que são que entram mesmo para a imaginação, né? Eu tenho uma outra pergunta boa aqui. Ele fala assim: no voodoo você tem também os rituais de batismo, casamento, ordenação, como tem na Igreja Católica? Tem alguma coisa parecida? É possível, tipo, pegar uma criança e ser batizada? Existe uma extrema-unção? O que você pode falar aí existem esses tipos de rituais do dia a dia? O que eu vou te falar primeiro é que eu vou admitir para você o seguinte: eu não conheço todos os rituais desse novo voodoo, tá? Então, primeiro vou marcar o limite aqui da minha ignorância. Mas, assim, existem alguns rituais. Existem cerimônias que você faz como se fosse um batismo, uma apresentação à espiritualidade, né? Existem cerimônias de ordenação sacerdotal, né? Existem cerimônias que são do calendário de você servir certos espíritos. Existe uma coisa muito curiosa que é o casamento de praticantes com certos loás. Às vezes os loás descem em possessão e, por exemplo, uma Exuli, Freda pode pedir Marcelo em casamento e aí faz uma cerimônia de casamento, por exemplo, Marcelo com esse loá, né? E isso vai gerar toda uma dinâmica dentro do culto. Então existem diversas cerimônias. Agora, todas as cerimônias que existem, eu não sei. Realmente eu não saberia dizer.
Mas a gente tem que lembrar que durante muito tempo, né, no Haiti, a Igreja Católica ficou de fora, né? Depois ela voltou, depois de um tempo, para lá. E tem muita mistura, né, do catolicismo dentro do voodoo. Por isso que o Marcelo fica brincando e falando do voodoo pagão, tal, não sei o quê, porque não dá para a gente separar o catolicismo, o cristianismo do voodoo de maneira assim, separa. Tem ali aquelas coisas, né? Então, muitos ritos católicos, eles fazem parte da vida do praticante de voodoo. O praticante de voodoo, ele vai ser batizado na igreja, provavelmente, ele vai casar na igreja católica, ele vai à missa, né? Claro que isso está mudando um pouco hoje em dia, porque o Haiti está se tornando um país, está começando a ter uma mudança, né? O catolicismo vem caindo, o Haiti vem subindo o protestantismo, né? Como também aqui no Brasil vem acontecendo. E as dinâmicas estão mudando lá. Mas, então, muitas das coisas o voodoo não se ocupa necessariamente, porque no catolicismo há o rito, e esse rito é absolutamente dentro do mundo do voodoo. Então, tem essa interseção. Acho que eu respondi. Perfeito. Acho que aqui, ó, alguém tem mais alguma pergunta? A gente já vai começar a finalizar aqui. Eu ia te perguntar da parte da espiritualidade, já que é uma junção entre os humanos aqui na Terra e o espírito, o que, de acordo com o voodoo, acontece depois que alguém morre? Então, o que acontece? Você morreu. De acordo com o voodoo, qual é o próximo passo? Então, se você vai pegar isso, o voodoo tem uma coisa curiosa, né? O voodoo acredita que a alma é dividida em várias partes. Quem quiser ler mais sobre isso, tem um artigo lá no site da Otoá LCN Brasil que fala sobre isso, é interessante. Mas é dividido em várias partes, né? Então, o que se entende? Que uma das partes dessa alma, né, ela vai para e fica nas águas abissais, né, que seriam as águas lá do submundo, vamos dizer assim, né? E existem certas cerimônias que podem ser feitas no aniversário da morte das pessoas para trazer essas pessoas dessas águas. Quem fala muito bem isso é a Maya Deren, no livro dela, Divine Horseman, que eu recomendei para vocês. Ela fala muito bem sobre essa cerimônia de trazer esses espíritos dos mortos dessas águas abissais de volta e colocá-los em jarrozinhos e tal, e aí fazer esse culto ancestral ali dentro do voodoo, né? Então, esse é um entendimento dentro do voodoo do que acontece quando a pessoa morre. Eduardo, um entendimento? Um entendimento, porque, como eu te falei, o voodoo é diverso, né? E tem algumas coisas que não tem martelo batido. Então, se você for em algum lugar do Haiti, por exemplo, há uma diferença muito forte do voodoo do norte ao sul do Haiti. E as diferenças não são só em ritualística, vamos dizer assim, em coisas externas. Há a diferença de entendimento também de conceitos. Como eu falei, por exemplo, você falei que a alma é dividida em várias partes. Uns acham que é em 3, outros acham que é em 7, outros vão dizer que são 10, sei lá. E essas diferenças elas convivem bem, entendeu? Dentro desse grande universo. Então também há você vai encontrar algumas diferenças nesse entendimento do pós-morte. Mas esse é muito interessante porque você tem essa questão de voltar às águas, né? Aquelas águas abissais, aquela coisa, que é uma coisa que imediatamente lembra a gente das águas, né? do Oceano Atlântico, né? Onde eram depositados, né? Diversos corpos de escravos que eram trazidos. Então tem toda uma... Lembrando também que essa coisa de água como morte também é coisa que tem em alguns conceitos espirituais na África, né? Congoleses, enfim. Então, é interessante pensar nessas conexões. Mas, enfim, essa é uma possibilidade.
Não sei se eu respondi com muita propriedade a pergunta, mas eu acho que essa é uma coisa. E outra coisa também, esses espíritos que não são reclamados pelos familiares e colocados nesses negócios, né? Aí o que vai acontecer com eles? Né? Eles vão ser esquecidos, não sei o quê, ou entende também que eles podem voltar para cá, né? E aí a gente tem todos aqueles espíritos mortos do voodoo que estão dentro dos Guedê, né? Aquela variedade de Guedê diferentes. Também é um entendimento de onde vêm os Guedês, desses espíritos que não são reclamados pelas famílias, né? Então é complexo, tem várias possibilidades aí no pós-morte. E aí, de acordo com como você se comportar, aí você vai ser direcionado para sua família de maior afinidade aí, né? Eu esqueci de perguntar alguma coisa, mas a gente falou de tudo, cara. Foi muito massa isso. A gente tá aqui, tá quase 2 horas de conversa. Mas tá bom. Fica mais. Eles estão perguntando se no Voodoo tem sessões abertas. Eu moro no interior, Minas Gerais. Como é que a gente faz para ver? Então, gente, olha só. Tradicionalmente, né, no Haiti e em outros lugares, as casas são geralmente abertas, sessões abertas, pessoas entram, porque são pessoas da comunidade, né, estão ali, né, então participam, né, teve aí o nosso amigo que está aqui no chat, que foi o Haiti, e viu uma cerimônia, né, lá, enfim, então tem abertas. Agora, tem algumas casas, né, que trabalham só com aquela comunidade ali, não abrem para visitantes. E tem algumas sessões que são fechadas para visitantes em geral, né? Eu, infelizmente, não posso recomendar para vocês, não tenho uma casa para recomendar para vocês, para quem tem interesse de ir, tá? Eu não conheço casa de voodoo no Brasil, além da casa que eu e Marcelo frequentamos, mas que está nesse hall aí de casas que elas são mais fechadas, né? Eu não conheço outra casa, não sei se Marcelo e Pri sabem de algum lugar. Não, perto nenhuma. Elas são todas muito fechadas dentro da comunidade mesmo, né? Geralmente sim, Geralmente sim. Eu realmente não conheço. Eu sei que tem, mais para o norte do Brasil, eu sei que tem casas de voodoo lá, haitiano, mas não sei quem dirige, como entrar em contato direito, não sei. Essas informações estão meio difíceis de conseguir. Eu imagino que devam existir outras, até porque a gente começou a ter uma entrada de haitianos no Brasil, né, muito forte, uma migração muito forte, que devam ter outras, ou que vão começar a surgir no futuro, outras casas aí, pode ser um processo que vai acontecer, né? Mas realmente, gente, eu não conheço. Hoje, aqui no Brasil, né, para quem fala assim, eu quero conhecer o voodoo, tal. Infelizmente, eu só consigo recomendar os livros que eu falei, que a gente vai colocar lá depois, né? E vamos torcer para que apareçam mais casas aí, casas abertas, tal. Se eu souber de alguma, a gente bota aí no grupo o pessoal ficar sabendo. Eu vou tentar uma pesquisada, ver se tem até de voodoo ou de New Orleans ou outros para recomendar. Mas é que a ideia desse bate-papo era mais para apresentar o que é, porque o pessoal tem tipo, muito pouco conhecimento, tá? E é muito baseado em preconceito, em maluquice, em visão de Hollywood. Sim. Então eu acho que esse bate-papo foi sensacional. Eu também adorei. Tudo isso daí. Então ele vai ficar gravado, tá? Provavelmente agora a gente cortando aqui mais umas 2 horinhas, ele vai lá no Vimeo. Então, se alguém quiser depois assistir de novo e tal, é tranquilaço. Então, eu vou finalizando. Você quer dar uma última consideração? Falar alguma última coisa, Du? Não, eu quero de novo agradecer a vocês, a Marcelo e a Pri, e a todo mundo que está assistindo aqui.
pela oportunidade de vir falar um pouco sobre o voodoo, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Foi muito legal. Me coloco à disposição para quem quiser depois conversar, para tirar alguma dúvida. Me procura lá no Facebook, Eduardo Regis, vai me achar. Na foto lá eu tô com um pouco mais de cabelo que eu raspei por causa da quarentena. Não tive como cortar o cabelo, eu resolvi para raspar tudo logo, para ficar mais fácil. Eu tô com um pouco mais de cabelo na foto, mas vocês devem conseguir me reconhecer. Né? Vê lá, amigos em comum, se achar Marcela, porque sou eu. Né? Podem me chamar, podem fazer perguntas, a gente conversa, não tem problema, estou super à disposição para a gente conversar sobre isso. E dizer que acho muito importante, Marcelo, a gente discutir esse tipo de assunto aqui, né? Do voodooiano, de outras práticas que são mais marginalizadas, né? Para a gente poder, justamente como você falou, esclarecer, né, alguns pontos e ajudar a combater essa ignorância no sentido mais estrito da palavra, né? Essa falta de conhecimento que gera aí, às vezes, desentendimentos, né? Gera preconceito. Então, a gente tem que sempre tentar conversar mesmo sobre essas coisas para deixar as coisas mais claras possíveis. E dizer que, querendo falar sobre Golden Dawn, estou à disposição também. A gente marca um bate-papo assim só, porque para Golden Dawn vai mais 2 horas. Então, dá uma olhada, vê com os coordenadores, uma terça ou quinta que eles possam, me avisa, eu já ponho na agenda e já eu vou falar com o pessoal e a gente vai tentar fazer isso aí acontecer. A gente marca. E vamos falar sobre o Golden Dawn também depois. Eu vi que tinham várias perguntas sobre o Golden Dawn, aí eu sei que é um assunto que o pessoal gosta. O pessoal daqui é mais de hermetismo, eles gostam muito, então eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa, viu? Cara, de novo, muito agradecido. Peraí, eu vou pausar aqui.